a gente geralmente escuta o contrário desse tema que vai ser falado aqui hoje. E o tema para nós hoje é Jesus cegou o cego. Há uma passagem na Bíblia em específico que a gente vê o contrário do ministério de Jesus. Uma passagem em que, por exemplo, nos momentos em que Jesus estava ali em Jerusalém, ele passava, via um coxo, ele curava, ele passava um cego, ele curava. Mas existe uma passagem muito emblemática na Bíblia em que Jesus, ele cega uma pessoa. E vocês vão ver que ele cegou alguém que já estava cego. E para nós adentrarmos no texto propriamente dito, eu quero ir lá na Nova Almeida Atualizada, em Atos, capítulo de número 26, nos versos de número 9 até número 18. E o texto em tela nos diz assim: na verdade, isso é o apóstolo Paulo que está falando aqui. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Verso 12, com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você, dando coices contra os aguilhões. Ou, em outras versões, é duro para ti recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Para a gente já iniciar essa mensagem, eu quero dizer que é possível se convencer de que você vive uma realidade e nunca irá mudar. É possível, tanto para mim quanto para você, olhar para nós mesmos em uma determinada questão, em uma determinada área da nossa vida e falar assim: para mim é isso, pronto, acabou. Quantas vezes a gente já não falou essa questão, né? Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Tanto é que o Arthur coloca para mim o texto, o verso 9. Tem uma passagem aí, uma palavra que vai dizer: na verdade, eu pensava, que é dito aqui, em algumas versões vai dizer: eu estava convencido. E é interessante que ele usa essa palavra convencido, né? Então, de fato, quem convenceu Paulo de que ele deveria caçar cristãos? Quem convenceu Paulo de que ele deveria perseguir aqueles que na época eram chamados do caminho? Quem convenceu Paulo de que ele tinha uma opinião e não deveria mudar, como na época ele era fariseu? Muitos de nós
uma boa parte das vezes, em um determinado momento em nossas vidas, a gente olha para nós mesmos e fala assim, não, é isso aqui, pronto e acabou. A tal da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim. Gabriela. E no verso de número 10, ele nos traz uma outra questão bem interessante. Porque no verso de número 10, a gente pode constatar que é possível que nós tenhamos apoio de outras pessoas para agir contrário à vontade do Senhor. Engraçado isso aqui, né? Porque a gente está numa cultura que ela é majoritariamente cristã. O que nós chamamos hoje no Brasil, pelo costume de cristianismo cultural. Ou seja, eu vivo numa sociedade que a maior parte da população é cristã, seja ela católica ou evangélica, e essa mentalidade, ela molda determinados costumes. Mas não necessariamente uma mentalidade de costumes, ela significa a vontade de Deus para nós. E o pior de tudo é que nós encontramos apoio nisso. Porque nós temos, de fato, muitas pessoas que têm essas opiniões que não vão mudar na sua vida. E aí, quando chega um determinado momento, quando chega uma determinada situação, elas encontram as pessoas que vão fazer com que elas frutifiquem diante do Senhor? Não. Geralmente, a nossa tendência é procurar pessoas que têm um pensamento igual ou pensamento diferente a nós. Igual ou diferente? Igual, não é? É a tendência humana. Então, para nós é muito fácil, como seres humanos, buscar essas opiniões. E foi justamente o que o apóstolo Paulo fez. Quando o texto, ele diz o seguinte, que havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. O detalhe é que Paulo, ele recebeu autorização, não foi simplesmente de pessoas ali, ele recebeu autorização dos principais sacerdotes. E essa palavra sacerdotes, eu acho que já não sei se eu ministrei isso na comunicação ou se foi aqui, que o sacerdote é aquela pessoa que deve estar diante de Deus ouvindo aquilo que o Senhor está sussurrando. Então, se nós vemos aqui no texto que Paulo estava ouvindo pessoas, estava comungando com pessoas que estavam caçando cristãos, ou seja, pessoas que estavam seguindo a vontade de Deus, então nós podemos ter em mente que isso pode acontecer conosco. Porque o coração humano, ele é falho por natureza. E não necessariamente que você esteja envolto em uma realidade em que ela é muito tóxica para você, mas é porque o coração humano é falho, por isso que uns aos outros nós devemos exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros em direção à vontade do Senhor. E nessa parte introdutória, como uma terceira questão aí para nós, é possível, eu digo que é possível tratar a carnalidade como fruto do Espírito. Sabia disso? É possível que a gente olhe para um comportamento carnal nas nossas vidas e a gente olhe para nós mesmos e justifique. Não, isso aqui é um comportamento de cristão. Isso aqui é um comportamento vindo da parte de Deus. Quer um exemplo? Vamos olhar lá justamente para os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito, aliás, não é os frutos, né? É o fruto. O fruto do Espírito é paz, amor, bondade, benignidade, não sei o quê, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos pegar aqui um dos mais básicos, uma pessoa mansa. Uma pessoa que não cria caso, não cria guerra com ninguém. Às vezes, a pessoa ela tem um temperamento manso. E por ela ter um temperamento manso, ela não vai entrar em conflito. Só que uma coisa é personalidade, outra coisa é fruto do Espírito. Se um pai está corrigindo o filho, ele precisa ser manso naquela hora?
Ele tem que controlar a raiva, obviamente. Mas a mansidão não é, em determinados momentos, ela pode ser uma questão de fuga. Então, eu estou percebendo uma situação pela qual o Senhor me posicionou ali e eu tenho que lutar em favor dessa causa. Mas o que eu faço? Eu me acovardo de determinada situação porque eu não quero conflito. Isso é uma forma de justificar a carnalidade, travestindo ela como se fosse fruto do Espírito. Quem fez isso? Apóstolo Paulo. Zelar pela palavra de Deus. O amor pelas Escrituras. É ou não é algo que vem da parte de Deus? É algo que vem da parte de Deus. Mas se nós olhamos aqui no texto, no versículo 11, ele diz que muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia em cidades estrangeiras. O que levou o apóstolo Paulo a esse tipo de comportamento? Um zelo excessivo, como ele vai dizer, em outras passagens também, pela palavra de Deus. Então, essa é uma situação a qual nós devemos nos atentar em nossas vidas, porque o apóstolo Paulo, ele era cego espiritualmente. E aí Jesus cegou ele fisicamente, e a partir do momento que ele ficou cego fisicamente, ele passou a enxergar espiritualmente. E aí, para a gente entender um pouco mais acerca desse encontro de Jesus com Paulo, a gente pode perceber que, eu já falei isso até outras vezes aqui também, que Deus é o maior comunicador que existe. Deus fala das formas que a gente entende, é ou não é? Tipo assim, você está passando por um momento que você está precisando de uma palavra e você só está fugindo da situação e você está com um pensamento em outra coisa. Aí Deus usa aquela coisa que você está usando como escape para falar contigo. E justamente Deus usou uma forma de conectar com Paulo que ele ia entender de forma mais profunda. Primeiramente, a gente percebe que Deus conectou de uma forma que levou Paulo a entender mais profunda, de forma espiritual, a teologia. E quando eu digo que ele levou Paulo a entender de forma mais profunda a teologia, tem um texto lá em Atos, capítulo 22, verso de número 3. É engraçado que Paulo, no livro de Atos, ele dá vários testemunhos, porque como ele era perseguidor, ele precisava dar testemunho da sua conversão várias vezes, né? Porque as pessoas meio que rejeitavam ele. Aí ele precisou dar várias vezes um testemunho, uma hora, aí depois tinha que dar testemunho de novo, e depois testemunho de novo. Isso acontece no verso 26, que é o que nós estamos vendo, mas também no verso 22. E lá ele diz o seguinte, Atos 22, verso 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de... Cadê? Instruído aos pés de Gamaliel. Isso aqui é uma chave importante para nós. Porque quem era Gamaliel? É tipo assim, imagina quem é o maior professor que nós temos hoje em dia no Brasil de teologia. Vamos pegar os maiores nomes da teologia aqui. Sei lá, alguns vão falar Augusto Nicodemos, outros vão falar Hernandes Dias Lopes. Se você tem uma veia mais pentecostal, você vai falar que é o Gordon Fee, que é um cara que está mais voltado a comentários pentecostais. Beleza, é como se Paulo tivesse estudado com esse cara. E tem alguns comentários bíblicos que falam que o cara, Paulo, se ele tivesse vivo hoje, é como se ele tivesse uns 4 doutorados. Esse era o nível do Paulo. E ele estudou aos pés desse homem chamado Gamaliel, que era um cara muito respeitado. Era tipo como se fosse a nata da sociedade. E aí é interessante. Se Paulo estava ali estudando aos pés de um cara que era cabeção, é porque ele também era cabeção da teologia.
E isso nos traz um detalhe muito importante, porque nós podemos ver que no verso 13, o verso 13 diz que ao meio-dia, ele falando, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol. Meio-dia, hora que o sol está no momento mais alto, ele estava ali em um momento que ele viu uma luz mais brilhante que o sol. E esse momento, ele mostra algo que é muito mais impactante. Porque ele mostra que a luz sobrenatural brilha mais que a luz natural. A luz natural... Tomar uma água que eu já estou com a garganta seca. Calma aí. A luz natural, ela veio a existir a partir da luz sobrenatural de Deus. E foi justamente isso que Deus veio confrontar. É isso que Jesus veio confrontar diante de Paulo. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo. Mas eu, Paulo, Cristo, é que sou o Logos, a palavra, o conhecimento, o verbo vivo que existe antes da criação do mundo. Então, você pode ter um dos maiores conhecimentos, um dos maiores QIs, um cérebro cabeção, mas eu é que sou a palavra da vida. E esse foi o encontro, uma questão física que Paulo estava tendo ali. Mas nesse texto, além dessa questão mais visual, essa experiência, o verbo vivo usou de uma sabedoria também. Porque se ele estava ali no momento que ele levou Paulo a entender a teologia, ele falou também sobre erros do passado sendo cometidos no presente. E ali quando a gente vai para Filipenses, capítulo de número 5, eu acho que eu coloquei a referência errada aqui no meu esboço, mas é o texto que Paulo fala assim, ó. Se vocês têm alguma coisa sobre ser judeus, que vocês vão se gloriar nisso, então eu tenho muito mais razão do que vocês. Por quê? Aí ele vai falar, eu sou judeu, filho de judeus, estudei aos pés de Gamaliel, que ele fala nesse texto aqui, e eu sou da tribo de Benjamim. Por que isso é importante para nós? Porque a tribo de Benjamim, ela é uma tribo que deu origem a um outro personagem também muito significativo. E aí, quando Jesus teve aquele encontro com ele, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. E aí, sabe, tem uma coisa interessante que eu acho nas culturas, e que é tipo assim, o Yuri até chega a pegar no meu pé de vez em quando com isso, que os nomes das pessoas mudam de acordo com cada país. Por exemplo, e de acordo até mesmo com a língua. O meu nome, Tiago, não existe na Bíblia em inglês. Quando você vai na Bíblia em inglês, está o nome lá, James. James e Tiago têm a mesma raiz. E tipo assim, são nomes nada a ver, né? Quando a gente vai pronunciar e tal. Com Paulo, nesse texto aqui, tem um detalhe muito importante que às vezes a gente não se atenta. Porque, Arthur, coloca para mim... Arthur é demais. Quando ele ouve a voz, olha só esse detalhe aqui, ó. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Então, imagina só, nos tempos de Jesus, era falado o aramaico, uma língua que não era falada antes, quando a época dos reis de Israel estava sendo escrito, porque falava hebraico. Mas ele entendeu. Ele entendeu o que Cristo estava falando. Por quê? Porque você não é da tribo de Benjamim? E aí o seu nome não é Saulo? Saulo? Isso é o nome aramaico dele. Mas a voz falou em
hebraico. Adivinha o que é o nome hebraico de Saulo? Saul. Adivinha de qual tribo que era Saul? Da tribo de Benjamim. Então, qual era a tribo que Jesus nasceu? A tribo de Judá, que veio de Davi, não é? E aí, coloca o slide para mim. Então, o erro de Saul, que veio da tribo de Benjamim, de perseguir Davi, estava novamente sendo repetido ali. E aí, outras pessoas não entenderam o que a voz estava dizendo, mas Saulo entendeu. Você não é o cabeção? Você não é o cara da teologia? Então eu estou aqui para te confrontar. Eu sou a verdade. Eu vou te colocar no chão e eu vou fazer você ficar cego para essa forma física que você está aí desse jeito. Eu vou tocar você no físico, para você entender espiritualmente aquilo que é a verdade da parte de Deus. Você acha que conhece a Deus, mas você não conhece. E isso de achar que conhece a Deus é algo tão profundo que isso também é uma outra forma da qual Cristo se conectou com Paulo, justamente no fato de Paulo conhecer naquele momento a Cristo em segundo lugar. E nesse momento que Paulo estava ali conhecendo mais a Cristo, a gente pode ver no verso 15, que é dito assim: então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Quer saber uma boa desse detalhe aqui? É que muitas das vezes nós estamos tão imersos nessa questão de cristianismo cultural que nós vivemos. Inclusive, eu estava vendo até um comentário esses dias aí para trás, o cara estava falando assim, antigamente a gente só via o termo católico praticante, né? Mas vamos ser bem sinceros, hoje em dia nós temos tantos evangélicos não praticantes hoje em dia. Pessoas que têm um conhecimento e tal, mas não vivem tal como. Pessoas que eu vou na igreja dia de domingo, mas no dia a dia deixa a roupa de evangélico lá guardada e se veste de outra forma. Tem atitudes de outras formas. E isso é tão profundo, porque isso é tão visível nesse encontro de Paulo com Cristo, que a pergunta feita por ele naquele momento, mesmo tendo tanto conhecimento bíblico, mesmo tendo tido entre a nata, entre as pessoas mais eruditas, meu irmão, às vezes a gente pode estar entre as pessoas certas, mas a gente não conhecer a Cristo. Porque a pergunta que Paulo faz para Jesus é: quem é você? Eu tenho tanto conhecimento da Bíblia, eu sei tanto de Gênesis até o profeta Malaquias. Eu tenho tanto conhecimento acerca do que fala na lei, nos salmos e nos profetas. Eu sei que o Messias vai vir e eu estou esperando esse Messias e eu vou lutar por esse Messias. Mas quando eu encontro com ele, a pergunta que eu faço é: quem é você? É uma pergunta que hoje nós devemos fazer. Provavelmente muitos de nós já temos muitas experiências com Deus. Nós temos histórias que vivemos no passado com Deus, de Deus nos dar alguma cura, Deus conceder uma bênção que nós tanto almejávamos. Mas a pergunta que fica é: esse é o abençoador, mas quem é ele? Quem é esse? Quem é Jesus? E ele se apresenta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sei quem você é.
eu te conheço. Sei quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Mas você não tem ideia de quem eu sou. Mas uma coisa é fato. Que conhecer a Cristo em saber o nome dele ou ouvir histórias a respeito dele é uma coisa. Ter relacionamento com ele é outra. E isso é revelado quando, no Sermão do Monte, Jesus avisa que no dia em que muitas pessoas, que nós estivermos diante dele, vão haver muitas pessoas que vão falar, eu fiz muita coisa por você. Mas ele vai falar, não te conheço. Não é que ele não saiba quem você é, a sua identidade, talvez ele saiba até o seu CPF e muitas vezes até o RG, que é uma coisa que a gente nem lembra de cor, né? Porque a gente só usa o CPF. Mas ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, mas isso é uma coisa. Agora, ter relacionamento com ele é outra coisa. Eu sou Jesus. Ele se apresenta. Jesus se apresenta. Paulo entendia teologia. E Cristo o levou a um conhecimento de quem ele era realmente. Para a gente finalizar, eu digo que o impacto de contemplar ao Cristo verdadeiro muda a sua vida por completo e demonstra o sobrenatural. Conhecer a Cristo não nos deixa simplesmente em uma posição confortável, mas Deus nos chama a caminhar com Ele. E um Deus sobrenatural vai simplesmente querer que a gente permaneça só no natural? Não. Ele tem muito mais para a gente do que nós pensamos. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? E que Ele estava falando assim, a minha vontade é essa. A gente teve até uma experiência recentemente na comunicação, já vou fazer o link disso aqui já a partir do final. Há um tempo atrás, eu chamei algumas pessoas mais velhas de casa para meio que estar conduzindo, meio que fazendo uma espécie de discipulado ministerial dentro da comunicação. E uma das experiências que nós tivemos foi que eu falei assim, gente, reuni essas pessoas específicas, eu chamo eles de Megazord. Aí eu falei assim, gente, eu já tenho até planejado o que vai ser falado esse semestre. Deus já me falou o que é para a gente fazer. Mas eu não vou falar para vocês. Vocês vão ter que escutar da parte de Deus aquilo que é o desejo do coração dele. E aí eu apertei eles para fazer isso. Uma primeira vez isso meio que não aconteceu. Aí uns ouviram, outros não. Tivemos uma reunião sobre isso. Aí tanto é que em uma dessas reuniões que a gente teve, a Samara ela contou para a gente o que aconteceu com ela. O tema que nós estamos tratando nesse semestre agora é frutificação. Eu não tinha falado isso para eles. Mas eu falei, gente, ouçam da parte de Deus. E eu sei que Ele vai falar com vocês, mas eu não vou falar. E aí ela contou assim, gente, quando foi ontem, antes dessa reunião, eu estava, pai, que seja um sonho, mas que o Senhor fale comigo. O que é para a gente fazer esse semestre? Samara dormiu. Pouco antes dela acordar, Samara teve um sonho. Nesse sonho, ela ouviu Deus falando assim para ela, a raiz está posta, o tronco
está firmado. Agora é o momento de frutificar. Nós tínhamos 5 pessoas dentro dessa sala. As 5 ouviram, cada uma parte, e tudo isso se completou num quebra-cabeça. Deus está falando hoje. Deus está revelando. Gente, isso não é natural. E eu não posso simplesmente, estando à frente, dizer, gente, escutem aquilo que eu estou falando simplesmente. Não, eu tenho que fazer igual Eliseu. Eu tenho que fazer, Pai, abre os olhos destes jovens para que eles vejam aquilo que eu estou vendo. E foi isso que aconteceu. O impacto de contemplar ao Cristo muda a sua vida por completo e se demonstra o sobrenatural. E aí dos versos 16 até o 18 vai dizer que a voz, Cristo, disse, mas levante-se e fique de pé. Jesus não simplesmente deixou Saulo ali caído no chão. Jesus colocou Saulo para se levantar e continuar uma nova jornada. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Ou seja, testemunha aqui quer dizer, você está tendo acesso a uma verdade tão incrível que agora você está com isso tão impregnado no seu coração que você está disposto até morrer por essa verdade. Foi o que aconteceu. Tanto das coisas em que você me viu, ou seja, viu acontecendo, quanto das coisas que eu ainda vou fazer, que eu ainda lhe aparecerei. Ou seja, você ainda vai ter muito mais. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio. Eu estou para fazer algo na sua vida. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Qual o nível de visão que nós temos? Até onde nós conseguimos enxergar espiritualmente? O que é que o Senhor está falando para estes tempos? Isso não é algo que simplesmente a liderança da igreja, pastor Roberto, pastor Ivanês, líderes de ministérios ou líderes de grupos de conexão devem entender. Isso é para cada um de nós. A visão que Deus tem para este tempo é para cada um de nós. E Deus quer agir de maneira sobrenatural através de nós. Pai, nós estamos aqui nos colocando, Senhor, como pessoas que estão disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor quer falar, e nós pedimos que o Senhor nos use como instrumentos teus, Pai. Deus, que nós estejamos tão sensíveis para ouvir a tua voz, que não seja necessário, ou se for até o caso, Pai, derrube a gente de algum cavalo, derrube, metaforicamente falando, Deus, fale ao nosso coração da forma que nós precisamos ouvir, quebre as amarras que nós mesmos temos colocado ou até mesmo que Satanás tem colocado nos nossos corações. Deus, eu oro a Ti, Pai, em favor da minha vida, em favor também desta igreja, Pai. Deus, a nossa oração é que de fato o Senhor venha a nos usar da mesma forma que o Senhor utilizou Paulo a falar, a apresentar o Evangelho, a apresentar como testemunha a outras pessoas, que o Senhor venha a fazer através de nós, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.